Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma live, hoje, quarta-feira, estamos aqui ainda aparecendo para mim aqui, agora sim, os primeiros a ingressarem na sala. Vou aguardar uns segundinhos aqui para fazer a chamada do nosso convidado. Enquanto isso, vou colocar aqui o tema da live, programas de visibilidade. Enquanto isso, as pessoas vão acessando. Só um minutinho. Pronto, consegui fixar. Tudo bem, pessoal? Então vamos agora uns pequenos minutinhos, todos ainda estão chegando. Mais uma live com o tema adoção. E vamos lá chamar nosso convidado, que nosso tempo também ele é curto, né? E vamos aproveitar ao máximo. Acredito que nos próximos minutinhos também outras pessoas vão ingressando. Antes de colocá-lo na tela, já agradecer novamente aí pelas inúmeras perguntas que chegam, pedidos de temas. Então, isso é importante porque reforça aí o feedback para que eu saiba se está sendo útil, se vale a pena a gente continuar nesses diálogos, né? Então, vejo que tem muitos temas ainda a serem trabalhados. Hoje um tema muito especial para mim. Vamos lá, agora chamando aqui o nosso convidado. Já acionei ele que está com o perfil. Vamos lá. Doutor André Tuma. Olá, Leandro, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Me ouve bem? Tranquilo? Ouço, tá ótimo. Certo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, né? Obrigado pela gentileza do convite. Tá jóia, obrigado por deixar aí um momento especial para a gente falar sobre esse tema tão importante aí para todos nós, né? Que nós somos suspeitos a falar, né? Porque gostamos muito desse assunto. O tema é fundamental e acho que é um dos mais novos, né? Tá na crista da onda, vamos dizer assim, né? A gente tem debatido muito isso, os programas de visibilidade, em todos os fóruns que a gente discute adoção, o tema tem sido recorrente. Legal. Então, até dando aí os minutinhos para o pessoal acessando, estou vendo que ainda está subindo aqui as pessoas que estão nos acompanhando. Queria fazer aqui a apresentação desse amigo, André Tuma, que é promotor de justiça no estado de Minas Gerais, né? Ele que tem uma atuação, é graduado em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, né? E ele é titular da Promotoria de Defesa da Educação e de Defesa da Criança e do Adolescente da comarca de Uberaba. Tá? Ele também é coordenador regional das Promotorias de Justiça e de Defesa da Educação e de Defesa da Criança e do Adolescente do Triângulo Mineiro. Tá? Também coordenou o Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência, o Pró-Infância, né? Nas gestões de 2015, 17, 17 e 19. Então, tem aí um histórico no currículo, e entre outros, isso aqui é só um pequeno detalhe aí das atuações dele, só poucos apontamentos das atuações, e, sobretudo, além de tudo, ele participa sempre dos movimentos, dos encontros, dos seminários ligados a esse tema, e também é pai por adoção, né? Também tem esse detalhe aí que eu fiz questão de falar, que isso acaba trazendo um olhar também, um outro olhar, não só o profissional, o pessoal também tem. É a parte mais divertida de tudo isso. É a parte mais divertida. Tudo isso que você falou, a parte mais divertida, mais gostosa, mais legal, que eu mais me empenho, é a de ser pai. É a de ser pai. É o que mais me traz assim, alegria, felicidade, não tem a menor dúvida. Legal. Com isso a gente já vê que temos muitos a conversar, né? Tem muita coisa aí para a gente falar.
Bacana. E vocês, depois a gente vai falar mais sobre essa questão aí. Tem até o Dudu, que é o filho do André, ele é super famoso. Vocês vão ver. Depois dessa live, vocês vão ver como ele é famoso. Né? Tem até um livro dedicado para ele aí recentemente. Né? Tá superstar, ninguém aguenta, Dudu. Tá se achando, ninguém aguenta. Legal, legal, muito bacana. Mas isso é muito carinho dos nossos amigos. Na verdade, isso é só expressão de carinho do Sábio de ter, né, feito um livro baseado numa cena que ele viu, né, num jantar. E na verdade, todas as palmas têm que ir para o Sábio por ter pego assim, uma cena absolutamente trivial, absolutamente comum, corriqueira, né, um filho pendurado no pescoço do pai, e dali tirar uma história, tirar um livro, um livro que é todo recheado de muito afeto, de muito amor. É um livro assim muito legal para ler com as crianças. Então, gente, esse livro é um livro infantil, né, que o Sábio Bittencourt, que esteve conosco aqui semanas atrás, ele viu uma cena do Dudu com o pai, o André, que está aqui conosco, aqui na nossa frente, e ele, dessa cena, ele escreveu um livro infantil todo dedicado ali a essa visão, a essa imagem que ele teve. É um livro de 10 páginas infantil, né? Mas é de uma intensidade, né? De uma profundidade de reflexão que impacta em nós adultos da mesma forma, né? Então é maravilhoso. Gente, o tema de hoje, então, visibilidade, né? Programas de visibilidade, busca ativa. E aí, gostaria de passar, então, a pergunta para o nosso promotor de justiça, o doutor André Tuma, que vai falar um pouquinho sobre o que o que são esses programas de visibilidade, qual a importância deles no nosso ordenamento, em especial aí para as crianças e adolescentes. Bom, em primeiro lugar, né, eu queria te agradecer, Leandro, a oportunidade, o convite. Você tem colaborado tanto, né, com as suas lives semanais, além, claro, do trabalho que você já desenvolvia antes, né, o teu trabalho dentro da sala de aula, o teu trabalho na academia, o teu trabalho, né, da advocacia, colaborado tanto com a gente, né, também no grupo lá do jurídico da ANGAD. Quer dizer, para mim é uma alegria muito grande. Eu trago sempre Santa Catarina num lugar muito especial no meu coração, porque tem sido um estado extremamente acolhedor comigo, especialmente, e com o mundo da adoção de maneira geral. Poderia emprestar a gíria de vocês aí, dizer que Santa Catarina tem sido a coisa mais querida em termos de adoção. Nos últimos anos, praticamente todos os anos eu tive, quando não na capital, em várias cidades do interior, inclusive durante o ENAPA, para a gente poder conversar sobre adoção, trocar ideias. Vi agora que a coisa de 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, houve uma live também do próprio Tribunal de Justiça. Quer dizer, a gente vê um empenho do Estado, das instituições do Estado, em promover a cultura adotiva, em falar mais desse tema. Isso eu acho assim, absolutamente fundamental, e me sinto assim, muito orgulhoso de poder colaborar um tiquinho que seja com essa história, e por isso que eu digo que Santa Catarina tem um lugar muito reservado no meu coração. Esse tema... Legal. E temos alguns amigos seus aqui acompanhando. Eu vi que entrou pelo menos um promotor de justiça também, o Lucas, que está nos acompanhando, e tem outros também que passaram. Tem o Enio também, que é advogado da infância, que é uma espécie aqui de defensor público, né? Conheço demais o Enio. Conheço demais o Enio. Então, o Enio é um cara muito bacana também, muito estudioso, um grande amigo. Legal. Eu queria, assim, por todos, mandar um grande abraço, assim, em nome de todos, pro João Botega, que é coordenador aí do Centro de Apoio da Infância e Juventude, do Ministério Público de Santa Catarina, e do Mauro Canto da Silva, que também é promotor de justiça, é um amigão fraterno, uma pessoa que realmente fez tanta diferença na infância quando pôde atuar nela. Hoje não atua mais, mas realmente sempre foi uma referência para a gente em Santa Catarina. Esses dois são, assim, acima de toda e qualquer... dedicadíssimos, pessoas comprometidíssimas. Legal. Muito bom. Mas para não fugir da tua pergunta, porque eu acho ela, para a gente poder começar a conversar isso, né?
que envolve esse tema, né? Quando a gente fala em programa de visibilidade, o que quer dizer isso, né? Do que a gente está falando? E por que eles existem? O que são eles, né? Os programas de visibilidade, eles são possibilidades, eles são alternativas, na verdade, que tentam propiciar para crianças e adolescentes que já entram naquele conceito, que até é um conceito um pouco discutível, de crianças e adolescentes aptas para adoção, né? Eu acho esse conceito altamente discutível, dentro daquilo que o antigo Cadastro Nacional de Adoção considerava como tal, que eram só crianças e adolescentes com destituição de poder familiar julgadas, com trânsito em julgado, mas para dar para essas crianças e adolescentes uma visibilidade, porque muitas vezes elas, apesar de estarem disponíveis para adoção, não conseguem ser absorvidas pelo cadastro. Não conseguem ser absorvidas, não há pretendentes para ela. Isso era um problema seríssimo durante a vigência do então Cadastro Nacional de Adoção, que acabou no ano passado, né? A partir do ano passado para cá, a gente tem então a implementação do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, mas que muitas vezes a gente vai se referir a ele como cadastro ainda, para facilitar um pouco a compreensão, porque ele é muito mais amplo do que o Cadastro Nacional de Adoção, né? Ele incorporou também o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidas. A grande questão é que a gente tem um contingente de crianças e adolescentes que estão aptos para adoção, que estão em condições de ser adotadas juridicamente falando, de novo, porque eu acho que não há nenhuma criança e nenhum adolescente, ainda que não tenha a ação de instituição julgada, que não possa ser adotado, né? Que seja inadotável nesse aspecto da afetividade, da construção do vínculo, mas que o sistema, o cadastro, essa mecânica do cadastro, ela não consegue dar vazão, né? Isso acontece porque a gente tem um freio dentro do cadastro, ligado muito à questão etária. Então, notadamente para crianças mais velhas, acima de 8 anos, a gente tem uma dificuldade muito grande de inserção em famílias por causa de uma restrição etária que existe por parte dos pretendentes, né? 94% dos pretendentes brasileiros querem crianças abaixo de 10 anos de idade. Então, esse é um fator, sem dúvida nenhuma, que pega nessa situação, né? Que muitas vezes inviabiliza. Não estou dizendo que isso é culpa do cadastrado, o cadastrado tem que flexibilizar perfil. Não, isso é um processo, isso é um trabalho que vai acontecendo, um trabalho que tem acontecido muito por conta dos grupos de apoio à adoção, né? Basta ver que eu que sou mais velho nessa labuta, Leandro, já estou aí há quase 20 anos no Ministério Público, me recordo assim com muita clareza de que há 10, 15 anos atrás a gente falava em adoção tardia de crianças de mais de 2 anos de idade, né? Hoje a gente mudou esse perfil para 8 anos de idade, né? Vem melhorando um pouquinho, vem alargando um pouquinho. Melhoramos muito. Isso não é culpa de ninguém, senão dos grupos de apoio à adoção. Esse é um trabalho dos grupos de apoio à adoção. E não é um trabalho de lavagem cerebral, de fazer o pretendente mudar o perfil. Não. Isso é visibilidade. Isso é um pouco de efeito desses programas de visibilidade. Você dá visibilidade para crianças e adolescentes em condição de serem adotadas, isso faz com que os pretendentes tenham um choque de realidade, consigam entender quais são essas crianças de verdade que estão lá nos acolhimentos, sejam eles acolhimentos familiares, mas na enorme maioria, 96% das nossas crianças e adolescentes estão em acolhimentos institucionais. Então, esses programas servem para essa mecânica. Aí você poderia perguntar, mas o sistema já não resolveria? O sistema já não resolveria? Certo. Não seria obrigação do sistema? Porque, assim, esses programas, muitos deles são muito bem sucedidos, e acabam viabilizando adoções. Então, é uma matemática que, se a gente for olhar, é assim, eu tenho uma criança ou um adolescente que está no cadastro, esperando alguém para ser adotado. Eu tenho um pretendente de adoção que está esperando uma criança e adolescente para que venha compor a sua família. Por que esse encontro não acontece dentro do cadastro? O que embarrera o cadastro de poder fazer esse encontro?
É uma matemática simplória até, simples a ponto de ser simplória. Ninguém se apaixona por cadastro, ninguém se apaixona por perfil. O perfil, ele é asséptico, ele é generalista, ele é vazio, ele não tem conteúdo nenhum. Ele não tem conteúdo nenhum. Só que quando as pessoas veem essas crianças e esses adolescentes, há um impacto de realidade, de percepção, porque é muito difícil você se apaixonar por um perfil totalmente abstrato, totalmente genérico. Agora, quando você vê aquela criança e aquele adolescente, a sua percepção muda e aí a gente começa a trabalhar numa outra ótica. Então, esses programas de visibilidade, eles vêm para preencher essa lacuna que o cadastro não consegue fazer. E ainda não consegue. Mesmo a SNA, com essa mecânica prometida, né, de rodar todas as noites, de tentar fazer vinculações todas as noites, ele não tem sido ágil, ele não tem funcionado a contento. Há muito o que melhorar nele, né? Ele vem de uma experiência de um programa, de um sistema que vem de um estado muito pequeno, que é o estado do Espírito Santo, com poucas comarcas, né? Pouca população. É um programa muito bem pensado para uma realidade menor, mas quando você expande ele, a gente encontra algumas dificuldades que acabam fazendo com que esse cadastro, com que esse sistema tenham alguns, ainda traga como uma herança maldita, alguns problemas do Cadastro Nacional de Adoção, do CNA, né? Ainda conversava essa semana com uma técnica sobre essas dificuldades, né? Ele ainda gera o tal do falso positivo, que é aquela vinculação, uma pretensa vinculação com pessoas que já estão em processo de adoção. Então você perde muito tempo ligando, porque assim, a gente vai falar em termos de cadastro, hoje, dia 3 de junho, até as 14 horas, que foi a última atualização das estatísticas do cadastro, a gente tinha 5.100 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Só que delas, mais de 2.700, né, mais da metade, estão em processo de adoção, estão em processo de vinculação, ou seja, não são pesquisáveis, né? Então estão fora desse universo. Então, na verdade, o que a gente tem latente no cadastro são aí esse restante, né? 2.400 crianças, mais ou menos, crianças e adolescentes. É um cadastro muito pequeno, muito pouco. Inclusive, nessa importação do CNA em 2019 para o SNA, estranhamente, muita gente sumiu. Exato. Esse é um ponto que eu gostaria até de colocar, André, que tem até outubro do ano passado, que quando ainda estava em operação o sistema anterior, a gente tinha um número superior a esse que vem apresentando agora. Em algumas 47 mil cadastrados. 47 mil cadastrados e hoje a gente tem 36. Onde é que foram essas 11 mil pessoas? E as crianças eram cerca de 10 mil, 9 mil. Quase 9, 10 mil, agora crianças. são 5 mil. Né? Metade das crianças desapareceu. Exato. Mais de então 15 isso mil mostra adolescentes acolhidos desapareceu. Quer dizer, onde é que está esse povo? Né? Porque as crianças continuam lá, os pretendentes continuam lá. Né? Não tem a menor dúvida disso. Fazendo algumas pesquisas pontuais, até agora há pouco, e esclarecendo para o pessoal que está nos acompanhando, né, logo depois que nós conversamos, nós nos falamos rapidamente por telefone, eu e o André, e fiz algumas pesquisas pontuais em algumas comarcas e não aparece dado algum. Então, ainda há locais sem alimentar o sistema. Então, isso é nítido a partir do momento que o CNJ lançou um relatório a semana passada com as estatísticas até então do novo sistema. Mas aí, buscando em algumas comarcas específicas, não aparece nada. Nem pretendente, nem criança. Não é possível. Né? As estatísticas são supostamente as estatísticas são nacionais, mas a gente ainda tem muitos locais em branco, né? Muitos locais assim, são buracos negros que não alimentaram o sistema. E aí entra, eu acredito que o foco dessa fala do André, que é justamente a visibilidade, os programas em paralelo de visibilidade
e aí eu venho até comentando para alguns colegas próximos aqui da área do direito, né, não só advogado, mas promotores juízes que eu mandei a mensagem, venho mandando, eu fico brincando assim, ó, eu estou buscando colegas da área do direito em geral, né, para que olhem para esses programas, para que a gente possa implementar mais esses programas, em especial aqui em Santa Catarina. Né? Também vejo que tem tem um vácuo aí entre essas estatísticas e essas crianças que realmente lá estão. E como você apontou aí, que o pessoal, né, aplaudiu e falou, realmente quem não vê, não sente, como o pretendente ele vai estar aberto, apto, né, a conhecer, a se aproximar de uma criança em tese, né? Aquela criança em tese de 10 anos, em tese assim, em tese... Não dá, não dá. Ter passado pela experiência de ter recebido uma ligação de vara da infância, dizendo sobre o perfil de uma criança, e ter tido a experiência de ir lá e conhecer essa criança, né, dá a perfeita noção do abismo que existe entre a ideia, né, o perfil e a criança, né? Quando eu vou falar com pretendentes à adoção, eu sempre faço a mesma brincadeirinha marota. A mesma brincadeirinha marota. Eu costumo falar assim, quem daí de vocês se interessaria em tese, né, por uma criança de 6 anos de idade, sem grupo de irmãos, sem nenhum tipo de doença, menino, né? Quem aí, e negro, quem aí teria interesse em conhecer sendo pretendente de adoção? Aí, pessoas, eu fiz essa pergunta na ENAPA, por exemplo. Eu ia comentar essa. Eu ia comentar justamente isso, antes de você concluir isso aí, porque essa pergunta ele já fez em outras ocasiões, inclusive eu vi no ENAPA aqui em Blumenau, que tinha cerca de 500 pessoas ali assistindo, né? 400, 500 pessoas ali assistindo. Ele fez essa pergunta, pouquíssimas pessoas levantaram a mão. E é o que ele colocou, saúde, uma só criança, né? Não é um grupo de irmãos. É só ela. E aí, vamos lá. E aí continua a brincadeira, pouquíssimas pessoas levantam a mão e aí mostra a foto, né? Mostra a foto de um garoto com 6 anos de idade, nesse perfil, a foto desse garoto, né? E aí as pessoas começam, gera aquele burburinho, né? Ah, que nossa, eu. E aí eu mostro uma segunda foto, dizendo, bom, eu só lamento, porque não obstante esse garoto ser muito desejado assim que foi visto, né? Ele já tem dono, porque esse perfil que eu dei é o do meu filho, é o do Dudu. Nessa brincadeira, né? Um pouquinho marota. Mas assim, para dizer que existe uma grande diferença entre o perfil, né, e a criança, porque se apaixonar por um perfil é impossível, né? O sábio, eu acho que reduz bem essa fala, sintetiza bem essa fala numa frase que é espetacular. Quem não é visto não é amado. Quem não é visto não é amado. Então a gente precisa que as pessoas vejam. A gente precisa que as pessoas vejam. Né? A gente precisa dar voz e vez para essas crianças e para esses adolescentes, porque senão elas não vão encontrar suas famílias. Porque ninguém vai ter bola de cristal para descobrir que a criança tal, que você vai se apaixonar, está no acolhimento tal, lá do outro lado do país. A gente precisa ter ferramentas para que essas crianças sejam vistas, para que a gente faça com que esses encontros aconteçam. Senão, a perspectiva vai ser um cadastro cada vez mais inchado, cada vez mais estrangulado, que não dá conta de responder a isso, e crianças e adolescentes vivendo em instituições, perdendo os melhores anos da sua vida nas instituições. Né? Isso não é uma perspectiva possível, razoável, para quem defende que nós vivemos um país que prega a proteção integral de crianças e adolescentes. Então isso é inadmissível. Os programas de visibilidade, então, eles potencializam esses encontros. Eles não criam encontros, eles não inventam crianças, não inventam pretendentes. As crianças estão lá,
os pretendentes estão lá, e aí você fala, mas o cadastro deveria, mas nunca fez e muito provavelmente vai continuar não fazendo. Não vai continuar não conseguindo fazer esses encontros. Isso a gente fala desde a época da história da busca ativa, enquanto mecanismo de visibilidade. Porque ela não deixa de ser um mecanismo de visibilidade. Não é aquela busca ativa que alguns pretendentes entendem de maneira equivocada, de você pretendente, né? Eu, pretendente, vou sair por aí ligando nas varas, ligando nos acolhimentos, ligando nos grupos de apoio à adoção, caçando uma criança para atender o meu perfil. É o contrário. A mecânica é sempre ao contrário. A dinâmica é outra. O foco é sempre a criança e adolescente. Então, a gente vai partir de uma criança e adolescente que está disponível para adoção e aí vamos buscar uma família para ela, né? Então, não é uma família, né? Não é uma criança para uma família, é uma família para uma criança, aquela criança que a gente já tem, né? E as iniciativas aí são várias, Então, André, e aí justamente lembrar aí que realmente esse sistema, ele por mais bem pensado que seja, ele tem a necessidade imperiosa do abastecimento humano, né? As pessoas precisam alimentar esses dados. E aí a gente tem uma série de problemas aí para alimentar esses dados, tanto a falta de treinamento, o entendimento do programa, da dimensão desse programa, até mesmo a falta de servidores para que isso venha a ocorrer, e etc. Mas, e aí para a gente, digamos, tentar, de algum modo, em paralelo a isso, ir trabalhando, buscando, dando visibilidade para essas crianças, que volta aí os programas. E aí eu pergunto, né, aqui em Santa Catarina, nós ainda temos, não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, porque quem está nos ouvindo aí pela primeira vez é que eu estou em Santa Catarina, o André está em Minas Gerais. Então, temos exemplos maravilhosos ao longo do Brasil, em Santa Catarina também tem alguns exemplos maravilhosos, mas a gente ainda precisa colocar esses programas em prática, onde os pretendentes também possam ir ao encontro dessas crianças para que conheçam essas crianças reais, né, para que tenha esse momento aí que o André está dizendo. E no Rio de Janeiro a gente tem um abrigo de portas abertas, já falaram aqui do projeto Encontro que tem em Curitiba, que é maravilhoso, que já tem mais de 50 adoções em 9 edições. Então, são 9 encontros, tem mais de 50 adoções. Então, é incrível a capacidade de aproximar as famílias, né, as crianças de suas famílias com esses projetos. Aí eu te pergunto, né, diante desse contexto, o que você vê de experiência positiva, André, da sua experiência como promotor de justiça, da sua experiência como pai, e por estar nesse movimento há muitos anos, o que você traz de experiência aí que poderia sensibilizar as pessoas da sociedade civil ou operadores do direito em geral, eu acho que ao longo do tempo, para se colocar em prática? Sim, eu acho que ao longo do tempo, a própria percepção do sistema de justiça em relação a essas crianças e esses adolescentes tem mudado muito. Eu digo isso com base numa percepção também, mas me parece que antigamente, ou a coisa de... Quando esses programas começaram, né, e lógico que quem é pioneiro sempre enfrenta mais resistências, e aí, por todos, eu vou falar do programa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Adote um Pequeno Campeão, que foi o pioneiro de todos eles, né? Para falar de programas institucionais, num nível de visibilidade muito potencializado, né? Claro, posso dizer, a gente já tinha os programas de busca ativa, que sempre rodaram ali, mas eram grupos informais. Muito antes de tudo isso, existia um grupo no Orkut, ó, para você ver quanto tempo faz que a gente está falando disso, em que se discutiam, mas era uma vara no Rio de Janeiro, com um grupo de apoio à adoção, enfim. Mas de maneira mais institucionalizada, a gente vai ter como um rompedor aí de caminhos o Adote um Pequeno Campeão, não obstante esse programa do Rio de Janeiro, o programa de busca ativa do Rio de Janeiro, tenha tido também a mesma resistência que o Adote um Pequeno Campeão teve. Que era a seguinte: as pessoas tinham uma percepção do esconder para proteger. Não vou mostrar essa criança porque eu vou estar expondo
porque se vai parecer um pet shop, porque ninguém pode ver ela, porque ela está em medida de proteção, ela tem que ficar escondida, guardada debaixo da minha asa. Só que debaixo da minha asa é debaixo do meu tapete, né? Não é debaixo da minha asa, onde eu tenho ela comigo, onde eu trago ela para mim, onde eu cuido dela de maneira individual, é para debaixo do tapete nas instituições de acolhimento. E a gente só vai lembrar delas a cada 6 meses, nas audiências concentradas, para falar, a situação dele daqui 6 meses a gente discute de novo. E vira uma bola de neve, isso não tem fim. A perspectiva é completar 18 anos para ser mandado embora, né? Essa talvez seja a faceta mais cruel do nosso sistema, que se diz um sistema de proteção, é você dar de presente de 18 anos para o adolescente um grandíssimo de um pé no traseiro, falar, escuta, agora você vai se virar aí, você que está acolhido com a gente desde os 10 anos de idade, e não, né, com todas as privações possíveis, né, privado de ter uma família, privado de uma convivência comunitária, privado de convivência familiar, etc, etc, etc. E eu digo isso sendo um dos maiores defensores do sistema de acolhimento que a gente tem. Mas é um sistema de acolhimento que tem que ser entendido como transitório, né? O acolhimento ele é um mal necessário. Ninguém pensa em criança e adolescente vivendo anos a fio em abrigo, né? Isso é uma loucura, isso é um crime, né? Isso é roubo de infância, é furto de infância. E quando a gente não se fica indignado com isso, todos nós somos cúmplices desse crime. Então eu acho que a gente tem um movimento de romper essa questão da exposição, né, do segredo, do sigilo, né? Não, ela está em medida de proteção, então tem sigilo, então não posso mostrar ela para ninguém. Acho que a gente rompeu já esse paradigma. Eu, inclusive, me recordo de um enunciado da COPEGE, né, que é a Comissão Permanente da Infância e Juventude do Grupo Nacional de Direitos Humanos, que é vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, né, que é um órgão que congrega todos os chefes do Ministério Público do Brasil, e no enunciado de 2017 já falava que esses programas de visibilidade, né, sejam eles por meio digital, sejam eles por outros meios, eles não violam a privacidade dessas crianças e adolescentes. Claro, você tem que ter controle, você tem que ter toda a participação do Poder Judiciário nisso, né? O Poder Judiciário precisa controlar e o Ministério Público precisa ser o fiscal desses programas para saber se não tem, se eventualmente isso não erra a mão mesmo, se isso não parte para uma ideia de mercantilização, de objetificação da criança e do adolescente. Mas eu acho que a gente já rompeu esse paradigma de que para proteger eu preciso esconder. Não. E para adolescentes, evidentemente, você precisa ter a anuência dele. E eu acho que mais do que isso, né? O enunciado da COPEGE fala, quando envolver adolescente, precisa ter anuência. Eu acho que mais do que isso. Quando envolver a criança de maneira geral, você precisa ter a anuência dela. Ela precisa entrar nesse barco. Ela precisa estar ciente do que ela está fazendo. Ela precisa ter essa concordância. Claro, a gente vai entender isso dentro de uma autonomia progressiva, mas a gente está falando de crianças, em tese, maiores de 10 anos de idade, que já têm uma compreensão disso e que conseguem entender quais são as alternativas, conseguem entender que não há, nesses programas, como a gente fala, uma atividade fim, né? Não há garantia de que haverá a adoção, porque em muitos desses casos não há, né? Se para 50 casos positivos em Curitiba, que você mencionou no projeto Encontro, devem ter tido outros tantos que não deram certo, né? O que a gente faz, na verdade, é potencializar esses encontros, que estão latentes, que poderiam estar ocorrendo e que o cadastro não resolve. Agora, é garantia de certeza? Não há garantia de certeza. Isso, eventualmente, vai frustrar a criança e o adolescente? Vai frustrar a criança e o adolescente. Mas vai frustrar muito mais se ela não souber do que ela está participando. Então, você tem que ter um jogo franco com ela. Você tem que ter jogo aberto com ela. Trabalhar com a verdade em todos os aspectos, quando a gente está falando de adoção, é fundamental. Quando a gente está falando de programa de visibilidade, muito mais. Muito mais. Por quê? Porque é uma atividade de risco, uma atividade de meio, né? O programa de visibilidade serve para jogar essa luz. Agora, se vai ter pretendente, se não vai ter, enfim,
todos os programas vão contar histórias de muito sucesso e de alguns insucessos também. Né? Então a gente precisa ter alinhado e muito real essa situação. Né? Os programas de celular, que agora são a nova, né? Porque a gente tem os programas institucionalizados, a gente teve fases nisso. Né? A primeira fase foi a fase da buscativa, que era a que eu contei, começou lá no Rio de Janeiro. Hoje é um grupo de WhatsApp. Né? Hoje é um grande grupo de WhatsApp, gerenciado por técnicos da ANGAAD, portanto, que tem acesso aos quase 200 grupos de apoio à adoção espalhados em todo o Brasil, ou seja, existe uma capilaridade muito grande. Né? Tem alguém que está falando aqui, frustração é não ter nem tentado. Eu me lembro aí que alguns jovens... Esse é do nosso grupo até de apoio aqui, André, o GEAFA, que muito legal. É o grupo de estudos de apoio Família do Amor, né, que é daqui da Grande Florianópolis, aqui, da região. Não, muito legal. E justamente ele coloca esse ponto aí que talvez a frustração seja nem tentar, né? Talvez a criança também lá, o adolescente, vendo que ninguém faz nada por ele, também gera frustração, né? E as tentativas... Eu acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e posso estar enganado, em que a gente teve algumas ações de indenização, de responsabilização do Estado, ajuizadas por jovens que passaram anos a fio nos acolhimentos e não tiveram sequer essa tentativa. E eu torço para que eles ganhem, para que o Estado seja mesmo responsabilizado, para que a gente possa entender o tamanho dessa nossa responsabilidade. Né? A nossa obrigação é tentar. Né? A nossa obrigação não é falar, não, agora eu protegi, ele está lá no abrigo, beleza, vamos deixar ele lá que está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Aí é que começa a preocupação. Né? Porque é uma medida que, não obstante a gente tenha a ideia da proteção, né? O objetivo seja a proteção, mas é uma medida de proteção drástica a ponto de violar um outro direito, que é o da convivência familiar. Sim. E você pensaria algum exemplo para nos trazer desses... Né? Tiraria qual o maior exemplo para você hoje assim de interessante? Né? Você podia falar dos aplicativos, falou dos times de futebol. Ia falar das fases, né? Começar para falar da buscativa. Depois a gente teve essa fase, né, dos clubes de futebol, que começou lá em Pernambuco, então com a Adote Pequeno Campeão, e esse programa migrou então para Sul, Sudeste. A gente teve muitas iniciativas no Rio de Janeiro, muitas em São Paulo. Aqui em Minas Gerais a gente também teve. Que foram muito bem sucedidas. Ainda acontecem, claro, né? Nessa época de pandemia, não está nada muito acontecendo. E depois a gente migrou, porque não está tendo jogo de futebol, né? E a gente migrou depois. Aqui em Uberaba, a gente teve uma experiência também com a seleção brasileira de vôlei feminino, onde as acolhidas foram lá, mas foi uma experiência, né, um balão de ensaio, vamos dizer assim, porque eu acho que aí cada lugar tem que ir experimentando qual é a melhor forma também, né? Não há uma receita de bolo. A gente chega na fase agora dos aplicativos de celular, e aí vou citar dois exemplos. O Quero uma Família, que é do Ministério Público do Rio de Janeiro, e o A.Dot, né? O A.Dot, que é o aplicativo mais famoso, né? Que começou no TJ do Paraná, né, Tribunal de Justiça do Paraná, e Minas Gerais já tem convênio com ele. Até na semana passada a gente mandava a gente mandava uma mensagem para os nossos colegas para poderem acessar e para a gente conseguir poder colocar as crianças, porque as iniciativas são muito legais, mas assim, o Quero uma Família lá do Rio de Janeiro só coloca as crianças do Rio de Janeiro. Ele potencializa para todos os pretendentes, mas ele só coloca as crianças do Rio de Janeiro. Né? A ideia de você ter um aplicativo de celular é que você consiga, né? O A.Dot vai colocar as crianças do Paraná, no Paraná vai colocar as crianças do Paraná. Você vai alimentar com as crianças do seu estado. Né? E a ideia, então, é que a gente tenha uma plataforma nacional mais unificada. Quem sabe o cadastro um dia, né? O sistema um dia, a promessa dele é que ele faça isso. Que ele traga, além do perfil genérico, que ele traga filme, vídeo, né? Filme não. Vídeos, fotos, cartinhas, enfim, tudo isso porque nós não estamos falando de exposição de criança, a gente está falando de potencialização. Inclusive, existia até uma ONG que fazia muito, né, produzia esse material, chamava Adoção Tardia,
que cuidava disso, né? Fazia isso. Então, eu acho que são assim. Aí a gente tem alguns programas institucionalizados, né? Como o Adote um Boa Noite, lá em São Paulo, né? Que fica a cargo do queridíssimo Iberê, né? O magistrado lá de São Paulo, que é uma referência também, né, nessa questão da visibilidade. Então, eu acho que são assim, são caminhos novos que a gente está trilhando e que eu acho que vão trabalhar nesse sentido para preencher essa lacuna enquanto o cadastro ainda não se resolve, né? Enquanto o sistema ainda não se resolve. E pelo jeito vai demorar para se resolver. Certo. E assim, nós falamos aqui, para quem acompanhou as outras lives, falamos de alguns projetos, né? Já mencionamos, o André citou vários outros aqui que a gente pode explorar melhor cada um deles em outras ocasiões. Mas aproveitando o ponto específico, e essa fala preciosa aqui do André Tuma, sobre ainda, tem correntes, né? Tem pessoas ainda que entendem que isso seria exposição, né? Como você falou, há esse rompimento de paradigma, onde não se coloca embaixo do braço e você faz a crítica que estava se colocando embaixo do tapete, não era nem embaixo da asa, né? Era embaixo do tapete, são palavras suas. Mas ainda há pessoas que defendem muito essa questão de que os times de futebol faz com que as imagens dessas crianças fiquem nos estádios, são publicadas nas redes sociais, e o que vai para a rede social não tem fim, né? Não tem início, meio e fim. O que cai na rede social costuma a rodar com o passar do tempo, não tem barreiras, né? E aí, como é que você vê isso, né? Porque parece que tem uma situação que pode ser ponderada, que é justamente... bom, o que prefere? Preservar a intimidade, a privacidade, ou uma suposta intimidade, privacidade dessas crianças e adolescentes, ou buscar colocá-los dentro de uma família novamente, né? Que é a formação do ser humano, é imprescindível para o ser humano, né? E aí, como é que você vê esse conflito, né? Muitas coisas eu aprendi com o Sávio, né? Que teve aqui contigo, né? Procurador de Justiça lá do Rio de Janeiro. E ele fala uma coisa que eu acho assim, sensacional. Ele fala, é muito simples. Inverta, coloque o seu filho nessa posição do acolhimento e veja o que você quereria para ele. Veja se você toleraria ele perder anos e anos. Entendeu? Eu acho que assim, a gente precisa romper mesmo, de vez, com esse paradigma, porque é um puritanismo que não tem o menor cabimento, não tem o menor sentido você achar que você está simplesmente mercantilizando crianças e adolescentes, quando a outra alternativa é elas ficarem no acolhimento. Entendeu? É uma comparação assim impensável, não tem muito como sopesar isso, colocar numa balança, porque é uma discrepância tão grande que não tem muito como. Mas, de fato, existe essa ideia de um sigilo que não protege, né? Que é um sigilo que esconde, não é um sigilo que protege, é muito, muito diferente. Como você protege criança? Colocando ela em família. Não há núcleo mais protetivo do que a família. Não é à toa que o 227 lá da Constituição, quando vai estabelecer o consórcio de responsabilidades em relação aos direitos de criança e adolescente, começa dever da família, da sociedade e do Estado, né? Não é uma ordem alfabética, é uma ordem de importância. Então, a criança está em primeiro lugar, né? Aqui a Dani resume essa situação, que são as crianças invisíveis, né? Para falar um pouquinho desse contingente, né? De crianças que estão acolhidas, menos crianças que estão no cadastro. Porque as crianças que estão no cadastro, a gente está falando delas, ainda tem alguma visibilidade. Ainda tem alguma visibilidade. Existe um outro contingente que hoje seria de 28 mil crianças e adolescentes que não estão nem nisso, que estão só acolhidas, que não estão nem nas suas famílias, né? Como diz o Sábio, as nem voltam para a família e nem vão para adoção. E esse é um problema seríssimo, né? E aí é um problema que permeia todo o sistema de justiça, que começa na falta de gente competente, de gente comprometida para fazer os estudos técnicos, da falta de profissionais dos tribunais de justiça, da falta de varas especializadas. Para você ter uma ideia, Leandro, aqui em Minas Gerais são quase 300 comarcas, são 292 comarcas, né? Um estado que tem 853 municípios. A gente tem seis varas
especializadas, exclusivas de infância e juventude. É um absurdo. 3 delas estão na capital. 3 delas estão na capital. É um absurdo, é um disparate. A gente fala em prioridade absoluta, encher a boca para falar de prioridade absoluta. Sabe? Então isso passa pela falta das equipes técnicas, pela falta dos promotores ajuizarem as ações de extinção do poder familiar, pelos juízes que não dão as liminares, que ficam esperando o trânsito em julgado, porque ele quer dormir tranquilo, que tem segurança jurídica, enquanto isso a criança vai perdendo tempo no acolhimento, aí falar, não tem criança, só tem criança mais velha no cadastro. Pois é, mas a criança entra novinha no acolhimento. Ela não vai para o cadastro porque o juiz não determina que vá, porque ele não dá o andamento na DPF no tempo certo. Pra você ter uma ideia, né, o ECA já estabelece que o prazo da DPF é de 120 dias, concorda? Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo que trabalha ali com essa matéria sabe disso. Ele fala que é em primeiro grau, esses 120 dias? Não, todo o processo. Ele fala todo o processo, concorda? Né? Aqui em Minas Gerais a gente tem um provimento do tribunal que fala que em segundo grau, independente de quanto tempo ele demorou no primeiro grau, em segundo grau ele pode demorar até 1 ano. Já é o triplo do que deveria demorar todo. Sabe, então, são essas coisas que realmente deixam a gente bastante pensativo e indignado em relação ao sistema de justiça desse. Então, a gente precisa repensar essa questão do sigilo, né? É um sigilo burro, é um sigilo que não protege, é um sigilo que esconde ainda mais, que faz com que essas crianças permaneçam invisíveis, permaneçam perfis, né? Hoje essas crianças são perfis. Exato, então parece que nesse cotejo, né, nessa análise do que seria... Bom, pode ser que uma tentativa de visibilidade vá frustrar a criança? Pode ser, né? Pode ser que frustre, mas o prejuízo também dessa criança dia após dia, semana após semana, mês após mês na instituição de acolhimento, frustra muito mais, né? E impacta muito mais, impacta para sempre, né? Exato. Entendeu? Eu queria só fazer um registro rápido aqui do Paulo Sérgio, né? O Paulo Sérgio, que é diretor tesoureiro da ANGAAD, que deixou um abraço, amigos André e Leandro, né? Que já foi presidente da ANGAAD, se dedica aí a vida inteira ao assunto, ao tema adoção. É um baluarte do movimento da adoção, uma referência para todos nós. Não só em questão de conhecimento, mas a história familiar dele é sensacional, sensacional. Eu espero recebê-lo aqui ainda também, para ele poder contar um pouquinho. Legal. André, então assim, até pelo nosso tempo curto, né, passa muito rápido, são 12 minutos apenas que a gente tem ainda, né? Tem um ponto aqui específico, até fiquei, agora ouvindo você, fiquei até na dúvida se valeria a pena tocar nisso, né? Porque você está falando coisas tão importantes. E aí pensei e falei, bom, mas vamos tocar assim, porque eu acho que a gente tem que tocar na ferida para poder pensar e aprimorar, né? Ano passado a gente teve um episódio, né, que causou uma polêmica nacional, né? E eu digo assim, por mais, a gente sempre aprende, né? Sempre está aprendendo. E foi o episódio da passarela da adoção que ocorreu em Cuiabá, né? Antes eu gostaria de dizer que foi um projeto, um programa que teve aí o aval, a anuência do Ministério Público do Mato Grosso, dos juízes da infância das comarcas envolvidas, que não foi só Cuiabá, foi Cuiabá e Várzea Grande, ali a cidade do lado. Então, teve todo um acompanhamento do grupo de apoio à adoção, então foi tudo formalizado, né? Ainda assim, eu faço aqui, eu sei do compromisso, da dedicação, conheço essas pessoas que estão lá, todos os profissionais ali envolvidos, sei da dedicação, do compromisso com a causa e que eles vêm fazendo há muitos anos, né? São décadas de dedicação. E ainda assim, eu tenho as minhas ressalvas com relação ao ambiente que formou. Eu acho que até a passarela em outro ambiente talvez não traria tanta polêmica. Uma passarela, quem não gosta de desfilar, eu tenho 3 irmãs, eu lembro que as 3 sempre desejaram desfilar. Sempre desejaram desfilar. Se não desfilaram, queriam ter desfilado. Exato, elas se imaginavam, aquela coisa, enfim. Mas gerou uma polêmica porque colocaram uma passarela dentro de um shopping, também teve críticas assim bastante ácidas, unilaterais, então não se ouviu, né? Só se julgou muito rápido, né? A mídia julgou. Mas o CNJ já também antes de passar essa fala, né? O CNJ também já
já assentou isso, disse que não teve irregularidade alguma e encerrou esse assunto. Mas, sob o seu ponto de vista, André, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Isso causou divergências, é importante que se diga, né? Até dentro de pessoas muito envolvidas na causa da adoção. Mas não é divergência assim no sentido de punir, penalizar e etc. Mas são divergências no sentido de, poxa, vamos talvez aprimorar isso, vamos adaptar isso, vamos tirar essa experiência e fazer algo melhor disso, né? Como é que você vê esse episódio, André? Eu acho que há um equívoco de interpretação em relação ao que se desejava, né? E digo isso assim, com muita tranquilidade, porque eu estive em Cuiabá, no encontro do Centro-Oeste, de apoio à adoção, no ano passado ainda, e tive a oportunidade de trocar muitas ideias, né? Além do que a gente já tinha lido e conhecido e tomado ciência por parte, né, dos meios de comunicação, eu acho que houve uma abordagem muito equivocada por parte da mídia que esteve ali, né? Acho que a interpretação que se deu com essa ideia de uma exposição, de uma mercantilização, de uma objetificação das crianças que estavam lá, como se elas estivessem lá para isso, né? Aí é que eu acho que houve um certo equívoco. Por quê? Porque a ideia não era essa. A ideia era fazer um desfile, ponto. A ideia era fazer um desfile, ponto. Com crianças que estavam acolhidas e que não tinham nada a ver com a adoção, não estavam disponíveis para adoção, com crianças, só um minutinho, a minha prioridade absoluta aqui, começa a dar um tempo, ela começa a chamar. Só um minutinho, Du. Eu mesmo. Esse é o Dudu, pessoal. Reclamando aqui que foi tomar banho e não conseguiu esquentar a água direito. Eu já vou. Daqui a pouquinho, já estou chegando. Então, as crianças estavam ali para um desfile, ponto. Para um desfile, ponto. Né? Tinha criança que estava acolhida que não estava disponível para adoção. Tinha criança que estava, sim, disponível para adoção. Tinha criança que já tinha sido adotada. Então, a ideia, o nome talvez tenha passado uma ideia, passarela da adoção, que era um negócio para aquilo, né? Aqui, por exemplo, aqui na minha cidade, Uberaba, todos os anos, o grupo de apoio à adoção, o GRAU, faz uma corrida da adoção. Todos os anos. Já está na sexta ou sétima edição, sexta edição, se eu não me engano. Desde a primeira edição, eu faço questão que todas as crianças acolhidas participem. Todas. Crianças e adolescentes acolhidos. Todos. Os que estão disponíveis, os que não estão disponíveis, né? Sabe andar, a partir de 2 anos, né, já sabe andar com algum nívelzinho de segurança, já tem a corridinha Kids e já pode participar, deve participar. Para que a gente faz isso? Né? É para expor as crianças? Nunca saiu nenhuma adoção daí. Nunca. Né? Mas é por um simples direito, né? A gente assim entende que está cumprindo com outro direito, que me parece que também tenha sido a ideia do Ampara, que é o grupo de apoio lá de Cuiabá, que era simplesmente dar convivência comunitária para essas crianças e adolescentes. Então, essa participação em eventos, né, eu acho absolutamente normal, desde que não haja assim, olha, essa daqui é a fulana, ela está disponível. E isso não houve, eu tenho certeza absoluta. Né? Isso não estava no script e nunca esteve. Então, me parece que houve aí um equívoco de interpretação. Mas, assim, já não era o primeiro evento Passarela da Adoção que acontecia. Né? Ele já não era a primeira edição dele. Ele já tinha acontecido no ano anterior, da mesma forma, e não teve a repercussão que teve. Então, eu acho assim, foi um olhar, e a gente anda numa fase muito assim, né? Alguém olhou e falou, olha, isso daqui está errado, e fez uma matéria em que não... Pode colocar. Tá bom. E houve, então, esse erro de interpretação, e isso viralizou. Dessa vez, isso viralizou, porque as pessoas saem retuitando e repostando,
Quando chegou, eu falei, opa, mas espera lá, a ideia nunca foi essa. Falei, imagina se alguém começa a falar isso das crianças que vão na corrida da adoção. Por quê? Passarela da adoção, corrida da adoção. A corrida Kids é separada da corrida dos adultos. Oi. Exato, exato. E a intenção é aproximar, né? Não quer dizer que Vem cá. não quer dizer que exista necessariamente um vínculo para se fazer uma adoção com base na passarela. Olha o Dudu aí, olha lá. Olha o Dudu. Tudo bom, Dudu? Você acha que não me conhece, mas eu te conheço, hein, cara? Ele não tá te ouvindo porque eu tô com fone aqui. Ele tá falando que te conhece lá de Blumenau. Você lembra do Enapa de Blumenau? Não, que tinha um monte de festa alemã lá. Claro que lembra. Legal, olha aí, gente. Aquele que você subiu no palco com o papai. Você lembra? É legal? Manda um beijo pro pessoal aí. Papai. Então, André, exato. E também é bom frisar que foi, assim como a corrida, né? A ideia é mostrar, é lembrar que existem, né? E aí talvez esse link destacaram só a passarela. Na verdade, a Ampara fez uma semana de eventos, né? Tiveram várias atividades. A passarela foi só uma dentre várias, né? Então, na verdade, assim como poderia ter sido a corrida, por exemplo, né? Poderia ter sido a corrida, né? E aí, claro, só entra esse detalhe, esse olhar, eu acho que esse já tem um pouco da minha visão, assim, de talvez o ambiente ali, o ambiente de mercância, etc., que acabou fomentando essa notícia que foi polvorosa, né? Mas não foi essa a intenção, né? Inclusive as crianças que participaram acharam ótimo, porque todas elas ganharam, né? Vamos falar então sobre o aspecto das crianças. Tiveram um dia de princesa, né? Cabelo, maquiagem, quem desfilou sabe, ganharam a roupa que desfilou. Então, um dia de descontração também, uma diversão, né? Um negócio que você passa... Aqui a gente faz baile de debutante para as crianças, para as adolescentes que fazem 15 anos. Eu sei que é uma coisa meio antiga, talvez os jovens que estejam nem saibam o que é isso, mas aqui a gente faz baile de debutante para as meninas que completam 15 anos lá no acolhimento. Legal. Né? Porque é um dia de princesa. É isso, entendeu? Não tem nenhuma outra conotação que busque expor, que busque... Né? Não tem nada disso. Sim. Olha, André, tem várias perguntas aqui que me mandaram pelo WhatsApp, aqui fizeram print, né, e mandaram. E aí, assim, claro que nosso tempo a gente está com 2 minutos já para encerrar. Né? Pessoal, eu vou sugerir até que vocês deixem, esse vídeo vai ficar no IGTV, né, que vocês refaçam essas perguntas por ali, né, e aí a gente vai passando e na medida do possível, vai respondendo essas perguntas também. Eu acho que até é importante, não adianta a gente estender demais também esses encontros, senão fica cansativo para vocês que estão nos acompanhando. Nós tivemos aqui um pico de audiência com 70 pessoas, agora tem 60 pessoas presentes, então quero agradecer a todos eles. Né? Importante essa fala, lembrar da visibilidade, lembrar que o cadastro, né, o cadastro como todo, o SMA atualmente, não é suficiente, é o que o André nos trouxe aqui, com a experiência dele de 20 anos como promotor de justiça, acompanhando as causas da infância, acompanhando as crianças e adolescentes em acolhimento e acompanhando esse movimento nacional. Né? Então, vem de uma pessoa que tem uma experiência muito grande, tanto na vida profissional quanto extra profissão também, né, André? E eu quero te agradecer aí pelo convite, né, pela atitude adotiva também em aceitar esse convite de pronto, né? Eu mandei para ele, eu topo, né? Na hora, assim. Na hora. E aí, muito obrigado pela sua presença, por trazer um pouco da sua visão. É isso, imagina. Eu que te agradeço o convite. Foi uma alegria poder participar e que venham as próximas, que venham as outras. Obrigado a todo mundo aí que esteve presente. E pessoal, tem o livro do Dudu aí também. Vou deixar ali o link para o livro nas respostas do IGTV ali também, para vocês conhecerem um pouquinho mais aí também, já que a gente falou dele, né, André? Que bicho Dudu é. Um abraço. Fiquem bem, um abração, até mais. E até uma próxima aí com outros assuntos também, outros temas, em breve. Abração. Valeu. Abraço.
Um abraço no Dudu aí. Valeu, valeu.